10 passos para começar a investir. Investir, em termos simples, significa usar o seu dinheiro para que ele cresça e renda mais no futuro. É como emprestar dinheiro para alguém ou para alguma entidade com a expectativa de receber algo de volta. Não apenas o dinheiro emprestado, mas também um rendimento, como juros ou a valorização daquele investimento. A principal razão para que você invista é para gerar lucro ou para aumentar o patrimônio aí no longo prazo, em vez de simplesmente você pegar o seu dinheiro e gastar, porque às vezes você quer comprar uma roupa, quer comprar um calçado, e não é algo que vai te agregar em nada, é só uma simples vontade. Nós temos vários tipos de investimentos, como por exemplo, ação, títulos públicos, fundos de investimentos, temos aí fundos imobiliários e vários outros tipos de fundos. Com relação aos investimentos, você tem que sempre saber que, dependendo do investimento que você escolher, você vai ter algum tipo de risco, mas você também vai ter alguma rentabilidade. A diferença é o que você escolheu, e dependendo do que você escolheu, você vai ter um risco maior, menor, um tipo específico de risco, e vai ter uma rentabilidade maior, menor, uma rentabilidade ali com mais períodos, uma rentabilidade que vai demorar mais para receber. Então, o que vai mudar é isso. Mas tenha em mente que você investiu, você vai ter ali riscos, mas por outro lado você vai ter retorno. Lembrando que o risco e o retorno, eles são diretamente proporcionais. Ou seja, quando você investe em algo que é muito arriscado, a tendência é que esse investimento te traga maiores rentabilidades. Investir é crucial na vida de qualquer pessoa, desde o investidor profissional que estuda, que quer viver disso. Literalmente, é uma pessoa que só quer ter literalmente a sua vida, se aposentar, ver o seu filho fazer uma faculdade. Então, investir é para tudo. Você quer se aposentar, você precisa investir. Se o seu filho vai fazer uma faculdade, você precisa investir. Então, se você quer comprar sua casa, você precisa investir. Se você quer comprar seu carro, você precisa investir. Só vai ter que depender do que você quer para saber qual o melhor tipo de investimento. Se é renda fixa, renda variável, se é renda fixa. O que dentro da renda fixa? Se é renda variável, o que dentro da renda variável? Para cada objetivo, né? Saber por que você vai investir para escolher o melhor investimento. Outro ponto é a educação financeira. Você tem que saber o mínimo ali sobre dinheiro. Por quê? Porque faz parte da vida de todo mundo. É igual se você falar, eu não gosto de política, não gosto de religião, mas em algum momento, nem que você seja ateu, você vai falar um pouco sobre religião. Nem que seja para discordar sobre tudo. Eu não gosto de política. Mas em algum momento você vai estar sendo político, mesmo que seja para discordar de tudo da política. E quando se fala sobre finanças, é a mesma coisa. Todo mundo trabalha, todo mundo recebe um salário. Se você é criança, seus pais recebem um salário. Se você é adolescente, os seus pais recebem um salário. Talvez você já trabalhe ali, né, com um jovem aprendiz, alguma coisa. Então você já recebe algum dinheiro. Então, todo mundo que em algum momento mexe com dinheiro tem que ter uma noção de educação financeira. E aí, se a gente for pensar, todo mundo. Uma criança que acabou de nascer, um idoso, todo mundo, de alguma forma, cada um da sua forma, né, do momento da sua vida em que está, vai precisar entender sobre dinheiro, porque todo mundo mexe sobre dinheiro. Então, leia o que você conseguir, participe de, às vezes, de algum curso, se você puder, assista vídeos como o meu, mas tem outros canais também que são muito legais. Tem muito conteúdo na rede social gratuito, é para você saber o básico, saber o que é uma taxa Selic, saber ali o que é o IPCA, saber como é que tá a nossa inflação, saber o que ela está fazendo na sua vida, porque às vezes você fala, tá caro, tá caro. Sim, mas por que tá caro? O que está acontecendo na economia que está fazendo as coisas estarem caras? O que está fazendo na economia, as empresas, as ações, os fundos imobiliários, está caro, está barato, está com uma variação positiva, está crescendo, está com a variação negativa, está caindo, está com dividendo bom, está com dividendo ruim. Então, assim, são coisas básicas saber sobre isso. Então, tenha um mínimo de educação financeira e possibilite que seus filhos, seus sobrinhos, amigos tenham o mínimo de educação financeira, sabe, o básico, porque é crucial. Outro ponto muito importante que você precisa saber se você decide que vai investir é saber o seu perfil de investidor. Se você olhar meus vídeos, sempre eu estou falando sobre isso. Eu acredito que objetivos, perfil de investidor, porque é crucial. Não adianta eu chegar aqui para você e te falar sobre milhões de coisas de investimento se você não souber nem o que tu consegue fazer no investimento. Se você consegue investir ali como moderado, como arrojado, como conservador, por que acontece? O que o perfil de investidor é? Ele fala literalmente do que você consegue fazer. Porque se você está começando a investir, então teoricamente você é um investidor conservador. Alguém fala sobre uma ação aí que tem uma volatilidade altíssima, mas que dá muita rentabilidade e tal, você vai lá e investe. Cara, você não vai dar conta, você não vai conseguir, você vai paralisar quando você começar a investir nessa ação e ela começar a cair. Porque assim, quem é já arrojado, quem sabe muito, vai entender que aquilo ali faz parte, que é muito volátil, mas a ação é para longo prazo, tudo isso. Agora, se você começou a investir agora, você pega e bota
os seus investimentos em uma ação, em um fundo imobiliário, em algo que tem uma volatilidade alta, algo que você não consegue suportar a pressão, vamos dizer assim, vai paralisar você, vai fazer você desistir. Então, procure saber o seu perfil de investidor. As corretoras, os bancos, quando você vai fazer ali a parte de investimento, eles já te dão essa opção de você responder um questionário. Dependendo da corretora, ela nem vai deixar você passar para a próxima fase sem fazer esse questionário. Já vi pessoas dizendo, esse questionário ele não é 100% seguro. Não, não é 100% seguro. Claro que não. Mas, ali, com certeza, vai te dar um norte. Sabe, já é alguma coisa. Pode não ser 100%, mas se for 10%, é melhor do que zero. Então, faça esse questionário, saiba o seu perfil de investidor e comece de onde você está. Não tente começar de um lugar adiante, porque você não vai dar conta de chegar. E aí você vai paralisar, e você vai parar e não vai conseguir investir. Outro ponto muito importante quando você pensa em investir, onde você vai investir. Se você vai investir em uma corretora, se você vai escolher um banco, e aí, beleza, escolhi banco, ok, mas que banco? Eu vou escolher corretora, ok, mas que corretoras? Pense, você tem que prestar atenção em alguns pontos. Por exemplo, tem corretoras que elas vão ser muito boas para você investir em criptomoeda. Tem corretora que vai ser muito bom para você investir em investimentos fora do Brasil, né? Investimentos no exterior. Tem corretoras que vão ser muito boas para você investir em ação, em fundo imobiliário, no tesouro direto, né? Investimentos ali do governo. Então, você precisa saber o que você quer fazer para você escolher a corretora. E não precisa ser uma corretora só. Não precisa ser um banco só. Não precisa, eu escolhi só o banco digital, não posso escolher banco físico. Pode escolher o que você quiser. Escolha aquilo que mais te agrada. De preferência, claro, sempre que puder, escolha aquilo que você paga menos taxas. Porque tem aquelas taxas que você não vai ter como fugir. Por exemplo, fundo imobiliário, se você escolhe, tem uma taxa de administração. Se você pega a renda fixa, que aí tem aquele pontos de porcentagem, né? 22, 20, 17,5% e 15%. Você não vai ter como fugir. Mas as taxas das corretoras, você pode fugir o máximo que você puder. As taxas bancárias, você pode fugir o máximo que você puder. Então, escolha sempre, pesquise sempre para você saber quais são aquelas que estão cobrando menos. Por quê? Porque tem que entender que a tendência dos investimentos é que as taxas que eles cobram é sempre em cima do seu rendimento. Então, quanto menos taxa, quanto menos imposto você pagar em cima do rendimento, mais você vai ter rendimentos. Então, por isso é muito importante você saber qual corretora você vai escolher. Por exemplo, eu invisto em algumas rendas fixas, ação, fundo imobiliário, no Nubank. Já vou investir em criptomoeda na Binance, que é uma corretora que é mais específica para criptomoedas. Já fiz até vídeo falando sobre isso. Quando eu vou investir no exterior, eu invisto na Avenue, que foi a que mais me agradou. Então, assim, eu invisto em várias outras. E aí, minha reserva de emergência, né, que eu faço na parte de CDB, de liquidez diária, eu já faço no Banco Sofisa, que foi lá por onde eu comecei a investir. Eu já falei muito sobre isso aqui. Então, eu invisto em vários áreas, porque eu não me sentiria segura para investir só na Nubank, só na Avenue, só na Binance. Nem conseguiria se eu quisesse na Binance, porque lá é mais para criptomoedas. Se eu quisesse investir numa ação, eu não conseguiria. Eu sou Sofisa, talvez eu conseguisse, mas eu não me sentia à vontade de fazer tudo lá. Eu prefiro ter essa diversificação também, além de diversificar investimentos, diversificar também as corretoras. Colocar nas corretoras aquilo que eu achei mais interessante. Eu estou pensando, né, por causa de muita história sobre o Nubank, então eu penso em tirar meus investimentos de lá e colocar no Inter. Eu criei uma conta no Inter uma vez, e aí já recebi cartão e tudo mais, então eu tenho essa vontade, mas ainda não fiz. Eu, de vez em quando, eu posso até vir em outras redes aí, com investimento propriamente do Inter, assim e tal, mas eu não fiz essa transferência de investimentos. Já pesquisei sobre também para entender um pouco como eu poderia fazer, porque na minha cabeça eu pensava que eu ia ter que pegar, resgatar todos eles e começar do zero, mas não precisa, eu posso fazer só uma transferência de investimentos, né? Eu entro em contato e peço essa transferência. Então não é tão difícil assim como eu pensava, mas pode ser ainda uma questão que eu não terminei de decidir, mas ainda penso sobre ela, porque eu vejo, Inter é muito bom, tudo bem que tá aí, pega dinheiro do povo, tudo bem que prende dinheiro do povo. Sim, sabe? Pode ser verdade, pode ser mentira. Mas às vezes eu fico pensando, e se for verdade? Se acontecer comigo? Né? Então, assim, é um ponto que eu penso. Outro ponto muito importante, eu falei até no começo do vídeo, da questão de você ter um mínimo de educação financeira. Mas um outro ponto que é muito importante, que às vezes as pessoas esquecem, e eu me ponho nesse meio, é a questão de acompanhamento. Você tem que acompanhar aquilo que está entrando e aquilo que está saindo da sua conta. Eu comecei ano passado a fazer essa gestão de fluxo de caixa, né, da casa, que é aquela parte de gastos fixos, gastos não fixos, o que eu faço no cartão de crédito. Então eu tenho anotado também, eu sei ali o que eu gasto com água, com luz, internet, o que eu pago com aluguel, né, porque eu moro numa casa alugada, já falei sobre isso, tem vídeos meus falando sobre isso. Então eu
ter esse controle. Mas na parte de investimentos, de fato, eu vou lá, às vezes, sei lá, vou fazer um investimento, eu vou lá e dou uma olhada. Às vezes eu vou analisar alguma coisa no cartão de crédito, na plataforma, eu vou lá e dou uma olhada. E isso, mas na parte de ação, fundo imobiliário, que é do Nubank. Agora, se for pensar na parte de exterior, às vezes nem faço isso. Na Binance, muito mais raro ainda fazer isso. Mas é importante, é interessante que você faça, que você acompanhe seus investimentos, que você veja aquele que entrou. Sempre que cai rendimentos, eu recebo ali a notificação. Então, quando cai, eu vou lá, às vezes se eu não estiver muito ocupada, às vezes no trabalho, enfim, eu vou lá, olho, observo quanto caiu, eu observo o dia, aí às vezes eu vou lá e observo se teve uma constância. O mês passado, será que teve? Foi nesse dia? Foi um pouco antes, um pouco depois? Então, às vezes eu faço essa análise, como eu disse, às vezes. Mas algo que devia ser com a frequência que eu faço a parte de fluxo de caixa, da parte dos gastos essenciais, não essenciais da minha casa, deveria fazer também com os investimentos, né? Até para saber aquilo que pode melhorar e aquilo que dá para ficar ali, que dá. Porque assim, eu coloquei os investimentos e eu tenho que confessar uma coisa, né? Eu mudei, fiz mudanças assim, da parte de deixar de investir em algo para investir em outra coisa. Só aquilo que estava ali, eu permaneci. E isso é um erro, porque eu não quero passar de 4 tipos de investimentos em fundos imobiliários, 4 tipos de investimentos em ações. Por quê? Porque senão vai virar bagunça, naquilo que eu sempre falo pra vocês. Então é algo que eu ainda vou fazer essa parte de retirar aquilo que eu não quero e deixar só aquilo que eu quero. Mas aí você pode estar perguntando, sim, e quais são esses 3 passos para que eu possa começar a investir? Primeiro passo, planejamento financeiro. Quando a gente fala sobre planejamento financeiro, você vai ter ali alguns pontos que você tem que analisar e você tem que prestar atenção. Primeiro, você tem que saber aquilo que está entrando e que está saindo da sua conta. Por exemplo, eu recebo um salário mínimo, R$1.500, acredito que seja esse o salário mínimo hoje. Beleza, mas desses 1.500, como é que sai? Eu sustento uma casa só? Eu dou uma parte, eu fico com uma parte do meu dinheiro. Então, tudo isso eu tenho que saber. Eu tenho uma pensão. Eu fiz uma renda extra. Então, uma coisa, é muito importante que você sempre saiba aquilo que entra e aquilo que sai, quando eu falo sobre isso, mensal. Não importa se no mês passado você recebeu 2 vezes mais que você recebeu esse mês, e aí você vai e coloca lá como se esse mês você tivesse recebido a mesma coisa. Não. Faça essa sua percepção de que está entrando, que está saindo todos os meses. É crucial que você acompanhe, que você observe o seu planejamento financeiro. Outra parte é identificar aquelas despesas, ou seja, ver aquilo que é supérfluo, aquilo que você pode retirar, porque é muito importante. Eu compro muita roupa, eu como fora demais, eu viajo de uma forma sem organização. O que eu estou fazendo que eu consigo melhorar? Então é importante que você veja como estão as suas despesas, que você organize elas, se você quer começar a investir. E aí, se você tem dívidas, você tem que observar como estão essas dívidas e observar como você faz para pagar essas dívidas. O que eu faço atualmente? Sempre que possível, porque graças a Deus não tendo uma dívida que seja muito extrapolante além do carro, que eu já falei com vocês também sobre isso em outros vídeos. Outras dívidas, porque a gente tem que saber que dívida é aquilo que você está devendo. Não quer dizer que seja atrasado, mas você está devendo cartão de crédito pro próximo mês, você está com dívida, tá? Então, dívida é diferente de inadimplência. Inadimplência é quando você está com uma dívida atrasada. Agora, quando você está devendo, você já está com uma dívida, tá? Então, assim, o que eu faço? Eu coloco todas as minhas dívidas no cartão de crédito. Graças a Deus, atualmente eu consigo fazer isso. Quando eu vou fazer ali a listinha de contas, eu coloco sempre por cima, eu coloco o valor, o mês que vai acabar. E agora eu faço uma coisa que eu achei bem interessante de fazer, porque me sinaliza. Eu boto uma cor na frente, mas eu coloco sempre a mesma cor. E aí vai ficando da cor mais forte nesse mês, no próximo mês vai acabar. Então eu coloco uma cor mais forte. A do próximo mês, né, do outro mês, eu coloco uma cor, aquela mesma cor, mais fraca, mais fraca, mais fraca, e vai ficando mais fraca. E assim sucessivamente. Também tento fazer, não fazer contas que sejam muito longas, né, o mínimo possível, e me planejo. Tenho que fazer isso e isso no carro. Vocês também que comprei um carro que não era tão novo, então tá me dando muita dor de cabeça com relação à parte financeira, que é inclusive ele que tá sugando a minha vida financeira, vamos dizer assim. Mas, o que acontece? O que eu faço? Eu vou vendo por prioridades. Eu preciso cuidar disso e disso dele, eu preciso cuidar disso e disso de outras coisas também na minha vida que eu preciso organizar. Beleza, então eu vou colocar aqui por ordem de prioridades. Eu consigo pagar essas 2 contas, passar no cartão de crédito, fazer essas 2 dívidas esse mês, ok. No próximo mês acaba uma, então eu vou fazendo a outra. Eu tento botar sempre poucas prestações, 3, 4, 5 prestações, assim, quando já chegando ali em valores muito altos, eu já passo ali para 5, 6 prestações, porque eu sei que se eu botar tudo em 10, tudo em 12, tudo em 10,
isso vai acabar me deixando sem limite no cartão, isso vai acabar me prejudicando financeiramente. E vai, tendo essas dívidas ali, com valores até um pouco altos, isso faz eu me organizar. Eu sei que eu não posso comer fora tal dia, eu sei que eu não posso comprar aquela roupa que eu não estou precisando, porque eu tenho essas contas para pagar, né? Então é muito importante que eu saiba disso. E se eu coloco, se eu visualizo isso, fica mais fácil. Para você ter uma ideia, eu já sei sobre investimento, já tento fazer a organização financeira e tudo mais, mas se eu passar 2 semanas, 3 semanas, às vezes eu faço isso uma vez no mês. Quando eu vou pagar o cartão, aí eu vejo, gente, não fiz minha organização financeira aqui do cartão de crédito. Quando eu vou olhar, eu gastei com lanche, eu gastei com coisinhas que eu não teria gastado, porque eu teria visualizado se eu tivesse feito isso. Então, organize o máximo que você conseguir as suas contas para você não passar por essas perrengues na hora de pagar cartão de crédito, pagar suas contas. Outra coisa, você tem sempre que verificar o que você está investindo, tá? Se você vai pensar em investir, você tem que analisar o que você vai começar. Eu sempre falo, comece pela reserva de emergência e pela aposentadoria. Mas depois disso, você tem que sentar e observar quais são os seus objetivos. Porque se você quer começar a investir, você tem que ter um motivo para você começar a investir. Porque se você começar a investir por qualquer motivo ou por nenhum motivo, você vai paralisar também. Então, pense por que você quer investir. Segundo ponto, que não é menos importante, mas já até acabei de citar ele, é que você tem que definir quais são os seus objetivos, de por que você quer investir. Aposentadoria, reserva de emergência, é para estudar na faculdade, para fazer um intercâmbio, para fazer uma viagem de final de ano, para comprar um carro, para comprar uma casa, não importa. Saiba o que você quer investir e dali você parte. Uma coisa muito importante, tá? Nunca esqueça de estabelecer aquelas metas que são SMART, ou seja, aquelas metas que você consegue cumprir. Porque às vezes você quer colocar uma coisa, sei lá, eu vou visitar Marte. Você não vai visitar Marte. Então, coloque coisas que você consegue cumprir e, se de preferência, coloque prazo. Viagem final de ano, 12 meses. Vou comprar um carro, investimento para 5, 6 anos. Quero comprar uma casa, talvez investimento para um pouco mais tempo, porque você vai investir ali, você vai vai passar 30 anos, né, 40 anos. Só lembrando que, por exemplo, quando eu falo para você fazer um investimento para comprar seu carro, não quer dizer que você não pode comprar o carro agora. Você pode comprar o carro agora, você vai investindo e aí você vai tendo rendimentos. E aí, daí você pode ir ou fazendo pagamentos, né, para ir diminuindo as parcelas, ou você faz isso para você no final, ali na metade do carro, talvez, você conseguir quitar ele, diminuir o valor dos juros e tudo mais. A casa é a mesma coisa, não quer dizer que você tem que esperar 30 anos para comprar sua casa, não. Você compra a casa, vai investindo, e aí você vai conseguindo fazer ali aportes, né, de pagamentos e tudo mais, de acordo com rendimentos, com o que você conseguir. E aí, quando você vê, talvez você consiga pagar a sua casa que era de 30 em 15 anos. Ah, não consegui pagar em 10 anos, às vezes até menos. Então, o investimento que eu falo quando de casa, de carro, não quero dizer que você não pode comprar seu carro sem ter o dinheiro total, ou a casa. Estou dizendo que se você investe para isso, você vai conseguir ali terminar de pagar mais rápido, tá? É isso que eu estou dizendo. O terceiro ponto, que eu acredito que eu sei, mas você também sabe, que você tem que estudar sobre investimentos. Eu já até cheguei a falar sobre isso. Todo mundo, independente de querer ser ou não ser um investidor profissional, tem que saber minimamente sobre investimento. Tem que saber o que é uma reserva de emergência, para que ela serve, por que você tem que ter ela. Tem que ter ela. E uma aposentadoria, sabe? Então, assim, são investimentos que você precisa saber para quê. Você tem que saber que o INSS não se sustenta no longo prazo. Você tem que saber que a população brasileira ela está sendo muito mais do que está nascendo. Então, a pirâmide etária está mudando o sentido, né? Ela era assim, está ficando assim. Então, a tendência é que o INSS não dê conta daqui 20, 30 anos de pagar as aposentadorias. Quem chegou primeiro, bebeu água limpa, ok. Agora, quem vai chegar depois vai ter que se virar. Ah, mas eu pago o INSS. Tenha em mente, primeiro, o INSS ele te garante aposentar com relação a tempo de serviço e ele paga a aposentadoria das pessoas de hoje. Sinto muito de informar. Ele tá te garantindo que você vai poder aposentar. Agora, que você vai ter rendimentos para se aposentar, aí já é uma outra questão, sabe? Se você se ilude com isso, aí é um problema seu. Então, no vídeo de hoje era isso. Eu queria te falar sobre esses 3 pontos que são muito importantes para que você possa começar a investir. Tenha planejamento, defina seus objetivos e estude, porque são pontos muito importantes. Então é isso. Obrigada por assistir meu vídeo até aqui. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E eu vou te esperar no meu próximo vídeo. Tchau!